Bom dia, pessoal. Vamos começar nossa aula especial, né? Hoje se trata de uma aula de revisão. Nós vamos revisar hoje o conteúdo da prova de História e amanhã nós vamos revisar o conteúdo da prova de Geografia, certo? Então vamos começar nossa revisão, que ela vai ser sobre a Reforma Protestante, a divisão da cristandade. O primeiro tema que nós vamos revisar no capítulo 2 são os reformadores. Vamos falar um pouco a respeito de um dos reformadores, Martinho Lutero, certo? Então, página 24 do livro, por favor, é onde nós vamos revisar. Tá bom? Então, primeira coisa, nós vemos aí, gente, falar sobre o movimento protestante. Então, vamos só relembrar o que foi o movimento protestante e como ele surgiu e o porquê surgiu, certo? Então, vejam bem, durante muitos anos, a igreja Católica ela cometeu alguns erros de interpretação e de aplicação de algumas doutrinas que estavam na Bíblia. E as pessoas não tinham coragem de denunciar esses erros, porque temiam por suas vidas. Até que num certo dia, uma série de fatores congruíram, como nós vimos, né? Tem as questões econômicas, questões culturais, questões políticas, mas focando aqui na questão religiosa, porque Lutero, ele fez o que fez por questões religiosas, ele não tinha nada a ver com política, ele não estava preocupado com política, certo? Aí vejam bem, Lutero, ele acusou a igreja de práticas erradas e disse que a igreja tinha que se retratar, tinha que se corrigir. Qual foi a principal denúncia de Lutero? Lutero, ele denunciou a venda das indulgências. Professor, o que é uma indulgência? Uma indulgência, gente, se entende como um perdão pelos pecados da pessoa, certo? Então, tipo assim, se eu matei, se eu tivesse uma indulgência, se eu comprasse uma indulgência junto à igreja, eu estaria recebendo então da igreja o perdão para os meus pecados e estava garantindo a minha ida para o céu. E Lutero sabia que nada disso era verdade, que não podia ser assim, que não é assim. Como a gente sabe que não é assim hoje, né? Então ele denunciou essa prática e pediu que a igreja se retratasse, parasse de vender essas indulgências. E por que a igreja estava fazendo isso? A igreja ela estava querendo arrecadar dinheiro para a conclusão da Capela Sistínica, a reforma da Capela Sistínica e a construção da Basílica de São Pedro, que é o principal prédio religioso do Vaticano, que está erguido até hoje. Se vocês forem à Itália, não deixem de ir ao Vaticano, visitem a Basílica de São Pedro, certo? Então eles estavam vendendo essas indulgências para arrecadar dinheiro para terminar a reforma da Capela Sistínica e para construir a Basílica de São Pedro, certo? E o Lutero foi contra essa arrecadação dessa forma. Então ele denunciou. Então, primeiro, Lutero, ele era um teólogo e monge, certo? Que vivia na Alemanha e ele criticou o Papa Leão X pela venda, pelo comércio dessas indulgências, certo? E o que aconteceu? Ele escreveu um documento que ficou intitulado As 95 Teses de Lutero. Nesses 95 teses, são 95 coisas erradas que ele via na igreja que ele estava denunciando para que todas as pessoas soubessem. Óbvio que todas as pessoas que soubessem ler, né? Porque naquela sociedade poucas pessoas sabiam ler.
E nessas 95 teses, ele condenava as práticas mercadológicas da igreja. Não era só as indulgências que ele estava criticando, não, gente. Ele estava criticando o comércio dos artigos religiosos. As pessoas pegavam, por exemplo, uma escovinha de cabelo como essa do meu filho, né? E diziam: compre a escova de cabelo que Jesus penteou o cabelo, 500 mil reais. E as pessoas compravam. Entenderam? Compre o ferro que Jesus passou a túnica dele. E as pessoas compravam. Óbvio que não eram esses artigos, né? Então, o que é que era vendido lá? Eles vendiam pedacinhos de madeira e diziam que era pedaço de madeira da cruz, que Nosso Senhor foi crucificado. Eles chegavam com espinhos ressecados e diziam que eram espinhos que perfuraram a cabeça do Nosso Senhor. Eles chegavam com um pedaço de osso e dizia que era o osso de Santo Antônio, por exemplo, tá entendendo? Então era assim. Eles tinham alguns artigos que eles vendiam e diziam que era pertencente aos santos da igreja, certo? Como até hoje, gente. Tem um... Não, eu só estou dando exemplo. Eu disse que não eram esses artigos, né? Aí o que é que acontece? Muitas pessoas gastavam rios de dinheiro para ter essas relíquias, né? Como eram chamados. Tinha uma pessoa na Alemanha que ele comprou a cabeça, o crânio, né? De João Batista, que foi decapitado, né? E ele tinha lá no seu mausoléu, onde ele guardava essas relíquias, a cabeça de. Mas para que serve isso? Mas a igreja vendia e dizia que era de João Batista. Podia ser de qualquer pessoa, né? Mas ninguém, naquela época, não tinha como comprovar, não tinha teste de DNA para saber se era João Batista mesmo, né? Então, o que é que aconteceu? Depois de 3 anos de discussão entre o Lutero e o Papa, o que é que aconteceu? Lutero foi excomungado, foi expulso da igreja por meio de um documento chamado de Bula Exsurge Domini em 1520, certo? Então, nesse ponto, sobre os reformadores, vai ter questão sobre isso, certo? Sobre essas coisas que eu expliquei aqui um pouquinho. Sobre isso, gente. Alguém tem alguma dúvida? Essa é a hora de perguntar, viu, gente? Se está com dúvida, pergunte agora ou vá fazer a prova com dúvida para sempre. Ninguém tem dúvida? Beleza. Beleza. Eu vi que saiu errado, viu, filho? Bom, vamos lá. Então, seguindo. O segundo tópico, gente, que a gente vai falar são os antecedentes políticos, sociais e clericais. É o tópico que está antes desse aqui, né? Eu devia ter me tocado logo na abertura aqui. Essa parte aqui que tem página 22, certo? Então, o segundo tópico que vai cair questão são os antecedentes políticos, sociais e clericais. Ele vai explicar um pouco o que estava acontecendo na Europa naquele período, onde começou o movimento que é. Sim, estou gravando, eu vou colocar assim, depois de 11 horas, mais tarde, por meio-dia eu coloco, porque assim que acabar a aula eu tenho que fazer umas coisas aqui em casa, aí eu não consigo colocar o vídeo logo em seguida, mas eu boto para vocês terem esse vídeo, baixar se quiser, né? E poder ver ele quando tá. Vai estar no meu canal disponível também, né? Para quem quiser assistir, certo? Então, a Reforma Protestante que aconteceu e um pouco de como a situação da igreja estava, tá bom?
Então nós vamos estudar, vai ter questão apenas sobre esse trechozinho aí desses antecedentes, viu, gente? A página 22. Então, primeira coisa, ele explica o que foi a Reforma Protestante. Então, a Reforma Protestante foi um movimento que aconteceu na Europa, que ele, em virtude de todas as transformações que estavam acontecendo na Europa. A Europa estava passando por uma série de mudanças, mudanças políticas, que era a criação das monarquias, né? Os reis estavam ganhando cada vez mais poder, econômicas, porque com o mercantilismo estava começando a surgir o capitalismo, que até hoje impera no nosso mundo, sociais, porque as mudanças do Renascimento fizeram com que a sociedade mudasse, a sociedade passasse a ter uma voz diferente do que se tinha, e culturais, porque até mesmo as representações artísticas estavam mudando na Europa. Então, tudo isso fez com que esse período que antecede a Reforma Protestante seja um período de transição, é uma mudança da Idade Média para a Idade Moderna, certo? Apesar da Reforma Protestante ser um movimento que atua no universo religioso, as motivações, os motivos, né, as razões, elas não são exclusivamente religiosas, certo? Muitos fatores contribuíram para essa divisão da cristandade. Por exemplo, na Inglaterra, como a gente já viu, só para vocês entenderem, isso não vai cair na prova não, isso aqui agora, viu? Na Inglaterra, houve uma reforma lá, mas por motivos políticos, porque o rei, como a gente falou, né, o rei queria se divorciar e casar com outra, e o Papa não consentia. Então, o que é que ele fez? Ele criou uma religião e expulsou a Igreja Católica de lá. Então, foi um motivo político. Não foi uma discordância de uma crença, de uma doutrina. Foi uma coisa meramente política. Na Alemanha, nós já vemos grandes interesses econômicos quando, quando os burgueses, aproveitando-se do que Lutero estava fazendo, uniram-se a ele porque não queriam ficar pagando impostos à igreja e queriam enriquecer. Então tiveram muitos motivos. Quais são os motivos? Foi o que a gente falou anteriormente: político, econômico, social e cultural. Então, por exemplo, se eu perguntar quais os motivos, quais as motivações que levaram à reforma protestante? Se você botar motivos religiosos, aí você está errado, porque não é só isso. Religiosos, sim, mas tem todos uma série de motivos políticos, econômicos, sociais e culturais. Você não pode dizer que é apenas um movimento político, porque não é, certo? Não esqueçam disso. Aí ele começa a explicar aqui agora, do ponto de vista político. Por quê? Qual foi o motivo político? A centralização dos poderes monárquicos. Em outras palavras, né? Desculpa. Os reis que estavam surgindo estavam incomodados com o quê? Com a ideia de que no seu reino, no seu território, o Papa mandava mais do que ele. Veja se dá certo. Imagina aí. Imagina aí se você casou e dentro da sua casa quem manda mais é o pastor ou o padre. Você ia gostar disso? O padre dizer, não, não gaste seu dinheiro com isso não, compre isso aqui, me dê o dinheiro para mim. Você ia gostar disso? Era basicamente o que estava acontecendo, gente. Porque naquele período a igreja tinha um poder muito grande e queriam controlar os reis. E os reis não estavam gostando disso. Então, um dos motivos era isso, que os reis queriam ter mais poder e autonomia fora da igreja, certo? Não queriam obedecer à igreja. Outra coisa também, gente, que fica bem claro, é porque a igreja, nesse período, é a maior detentora de terras. Então, a igreja em alguns países tinha mais terras do que o próprio rei. Então, o rei se incomodava. Como é que pode? Como é que a igreja tem esse poder todo e eu não tenho? Inclusive,
com a cobrança de impostos também. Por quê? Porque a igreja cobrava dízimos. E aí queria obrigar o rei e os nobres a pagarem o dízimo também. Então a igreja ia ficar muito mais rica, muito mais poderosa do que os reis naquele período. Então, unindo-se aos monarcas, né, vem a questão de que a nobreza, aqueles setores daquelas pessoas mais que tinham mais poder, mais riquezas, estavam incomodados também com esse tipo de cobrança de imposto da igreja. Então aí, gente, a gente já tem alguns pontos bem interessantes, viu? Só daí já dá para me fazer tranquilamente 3 ou 4 questões supimpas, certo? Explicando o que foi a Reforma Protestante, quais as motivações, e ele começa a explicar a motivação política para a Reforma Protestante. Dúvidas sobre esse segundo ponto aí, gente, que a gente acabou de revisar? Dúvidas? Não? Não, não é? Ninguém tem dúvida, né? Ótimo, ótimo, isso é muito bom. Ninguém tem dúvida, né? Vamos lá. Terceiro ponto, vamos ao terceiro ponto, certo? É o tópico seguinte: os percussores da reforma, certo? Aqui, beleza. Página 23, certo? Os percussores da reforma. Então, quem são percussores? São aquelas pessoas que começaram a realizar coisas que acabaram contribuindo para a reforma protestante, certo? Então, primeira coisa, esse movimento de reforma protestante, certo? Ele se iniciou antes de Lutero. Lutero ele foi o primeiro que, de fato, ele foi lá e comprou a briga. Mas já tinham algumas pessoas que já estavam discordando da igreja um pouco antes, certo? E reclamavam, inclusive, contestavam a autoridade e o poder patrimonial da igreja, ou mesmo o seu distanciamento em relação aos ofícios espirituais. Como assim? Gente, naquele tempo, olha só, pasmem, mas naquele tempo os padres bebiam, os bispos bebiam, e inclusive mantinham, mesmo sem casar, mas eles mantinham relações sexuais com mulheres e quando eles gostavam de homens, e inclusive até de menininhos ou menininhas, certo? Até hoje ainda tem incidência, né, de pedofilia na igreja, em alguns países, como a gente costuma ver na televisão, né? Isso é um ponto muito negativo na história da Igreja Católica, são os casos de pedofilia, certo? Então, isso era questionado. Por que os padres não estão preocupados em salvar a vida das pessoas? Estão mais preocupados em enriquecer a igreja e saciar suas próprias necessidades. Então, as críticas já começavam daí, certo? As pessoas que faziam essas críticas, eles eram chamados de hereges. Então, quem eram os hereges, certo? Eram cristãos que se rebelavam contra a autoridade da igreja, certo? E esses cristãos, eles podiam ser punidos com a excomunhão, como foi o caso de Lutero, né, que foi excomungado, ele foi expulso, ou com o Tribunal do Santo Ofício, da Santa Inquisição, né? Tribunal da Inquisição, que era um julgamento que a pessoa era condenada a castigos físicos, dependendo da acusação, certo? Então a pessoa passava por castigos físicos até se comprovar que aquela pessoa estava verdadeiramente arrependida. E quem foram os precursores mais próximos, mais importantes, vamos dizer assim? Foram dois. John Wycliffe, certo? Que viveu na Inglaterra, e John Hus, que viveu na República Tcheca,
Só recapitulando, né? Não vai falar disso, mas John Wycliffe, ele foi apoiado pelo rei e foi protegido. Fez as críticas e foi protegido pelo rei. Mas John Hus não foi protegido. Ele fez sérias críticas e ele tinha muitos seguidores, inclusive, mas por ordem do Tribunal da Inquisição, ele foi condenado à morte e foi morto na fogueira, queimado vivo, certo? Então, esses são os dois principais precursores. Todo teve mais? Teve, sim, teve. Mas esses são os principais e foram os que nós estudamos na página seguinte. Então, aí, ó, nessa página, nós falamos um pouquinho sobre os antecedentes, quem eram essas pessoas que começaram e o que eles estavam questionando. Então, eles estavam questionando o quê? O distanciamento dos padres das questões espirituais, por meio de uma vida devassa, muitas vezes, né? Por meio de uma busca excessiva por riqueza e poder, e por meio de uma busca excessiva por autoridade, certo? Vimos que essas pessoas que faziam essas denúncias eram classificadas como hereges. E o herege é o cristão que se rebela contra a autoridade da igreja. Quais são as penas para a heresia? Pode ser desde a excomunhão ou a morte, certo? Também, gente, nós vimos aí quem foram os dois principais precursores. John Wycliffe, inglês, e John Hus, tcheco, ok? Vivia na região da Boêmia, na atual República Tcheca. Bom, mais uma vez eu pergunto, alguma dúvida? Tudo entendido? Certo, gente. Ok, então podemos prosseguir ao último tópico de nossa revisão. Atenção, senhoras e senhores, vamos à Contra-Reforma. Contra-Reforma. Aqui está a Contra-Reforma. E aqui nós temos alguns. Bom, vamos lá. Primeira coisa, gente, o que é a Contra-Reforma? A Contra-Reforma foi uma medida que a igreja tomou. A igreja, com todas aquelas críticas que estavam acontecendo à igreja, eles estavam perdendo muitos fiéis. Muitas pessoas estavam deixando de ser católicos e se tornavam, então, seguidores dessas novas teorias. E, consequentemente, se tornavam novos discípulos de outras religiões. Então, esse é o motivo da Contra-Reforma, certo? Foi um movimento que tinha por objetivo conter, certo? O processo de reforma protestante e a divisão da cristandade, que foi proposto por Lutero. Mas o que era a Contra-Reforma? A Contra-Reforma era um movimento, certo? Inicialmente voltado para admitir, essa é a palavra, admitir os erros que a igreja cometia, certo? Corrigir também os abusos que a igreja fazia, porque a igreja ela cometeu muitos abusos, usou de muita força física até em alguns casos para conseguir o que queria. E a Contra-Reforma também buscava corrigir isso. Por fim, também queria corrigir a postura dos seus membros, padres, bispos e etc. Então, a Contra-Reforma, gente, foi um conjunto, um movimento que tem por finalidade corrigir tudo que estava de errado, certo? Ou como ele diz aí, como eu gosto, é um autoexame feito pela própria igreja, né? Para avaliar
o que que o Lutero estava dizendo que estava correto mesmo, que devia ter alguma coisa que o Lutero estava dizendo que estava correto, o povo estava saindo, né? Então, a igreja fez a Contra-Reforma. Se eu perguntar a você o que é Contra-Reforma, você tem que me dizer isso, que é um movimento, né, que busca fazer uma análise pessoal, um autoexame, corrigir as coisas que estavam erradas, colocar os padres, monges, bispos para fazer o que tinha que ser feito, abandonar aquela vida de devassidão e ter uma vida mais digna, mais santa, como tem que ser para os representantes da igreja, né? Já pensou como seria hoje se a gente visse um padre em uma taberna, como eram os bares na época, né? Bebendo e se agarrando com as mulheres? Já pensou como seria chocante hoje, né? Ou se a gente visse um pastor fazendo isso? Então, para aquela época, a cena também devia ter sido algo muito pragmática, né? No mínimo, né? Bom, então, para que isso fosse feito, a igreja tomou algumas medidas, adotou algumas estratégias. A primeira das coisas que ele fez foi chamar um espanhol chamado Inácio de Loyola e fundou uma ordem religiosa de missionários, né? Vamos chamar assim de monges, que iam ficar viajando e ensinando o evangelho às pessoas. O nome dessa organização é Companhia de Jesus, certo? Ela foi criada para combater o avanço do protestantismo. Como assim? Vamos supor que na casa de Letícia eles estavam começando a considerar, rapaz, eu acho que essas ideias de Lutero é verdade, eu acho melhor a gente sair dessa igreja. Então, esses monges, eles tinham que vir até a casa de Letícia e ensinar o evangelho e comprovar para eles que a igreja católica era a igreja a ser seguida. Então, eles tinham que fazer isso, proselitismo, ensinar, certo? E esses padres, esses monges, desculpa, da Companhia de Jesus, eles eram chamados de jesuítas. Eles eram treinados sob rígidos padrões de disciplina, certo? Para que eles pudessem obedecer e cumprir o seu papel muito bem na Europa e em todas as partes do mundo onde fosse católico. Então, esses padres foram enviados para muitos lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, certo? Inclusive aqui no Brasil, muitos desses padres jesuítas, né, vieram para o Brasil. E é graças a ele que muitos indígenas foram transformados em católicos aqui no Brasil e ajudaram na colonização do Brasil. Então, primeiro passo, criação da Companhia de Jesus e a nomeação de Inácio de Loyola como seu líder, certo? Não esqueçam. Depois, segundo passo, gente, já aconteceu em 1542, certo? Quando o Papa Paulo III ele reativou o Tribunal do Santo Ofício, ou o Tribunal da Inquisição na Itália. Só na Itália, viu, gente? Por quê? Porque uma coisa é você fazer. Bom, vamos lá, deixa eu dar um exemplo aqui. Lá em casa era assim, deixa eu dar o meu exemplo. Mãe sempre fez muito barulho, mas a gente não tinha medo dela, não, porque ela não batia na gente. Então ela gritava muito, mas não batia na gente. Então, quando ela dizia, menino, vai fazer isso, gente, vou já, e nunca ia. Porque a gente sabia que não ia ter consequência nenhuma se a gente não fosse. O máximo que ia ter era reclamar com o pai, aí o pai ia brigar com a gente quando chegasse. Mas ela não batia na gente. Mas quando o pai chegava, vai tomar banho agora, senão vai apanhar. E quando a gente não ia, imediatamente a gente apanhava. Então, quando não tinha nenhum tipo de punição física, no caso, quando mamãe estava pedindo para fazer as coisas, né? A gente não obedecia. E quando o pai mandava a gente fazer as coisas, aí é outra conversa. Aí a gente obedecia. Porque se não obedecesse, apanhava. Tá entendendo qual é a diferença? Então o Tribunal do Santo Ofício aí entra como esse pai, como meu pai.
vai para a igreja. Se não for, vai apanhar. Pronto, era isso mesmo. Se discordasse das ideias da igreja, iria apanhar. Corria o risco de levar uma surra no Tribunal de Santo Ofício ou até mesmo, como John Hus, morrer em uma fogueira. Certo? Então, o segundo passo foi a restauração do Tribunal do Santo Ofício na Itália, viu, gente? É na Itália. Prestem atenção a isso, viu? Em 1543, foi feito mais uma coisa. Foi criado uma lista de livros que eram proibidos a leitura dos católicos. Essa lista foi chamada de Index Librorium Prohibitorium, lista de livros proibidos, certo? E nenhum das pessoas, nenhum dos católicos poderiam ler ou ter esses livros. Vamos lá, vamos supor que Harry Potter fosse um livro proibido, que está no Index. Parece um feitiço de Harry Potter. Aí eu falei, e eu acabei de falar em Harry Potter, né? Lembrei disso também. Então vamos lá. Então, quando os padres vinham visitar a tua casa, se eles encontrassem um desses livros, aí tu tava ferrado, isso. Porque tu ia pro santo ofício. E aí tu podia levar só uma surrazinha, ficar preso, ou, dependendo da acusação, né? Você podia ser até morto na fogueira ou enforcado, certo? Então, é assim. Era uma relação de livros proibidos. E, por fim, é, a proibição, né, de qualquer artigo. Ninguém podia ler nada que fosse produzido pelos protestantes, ou melhor, se fosse produzido por Martin Lutero, por João Calvino. Ninguém podia ler nada por eles. Nenhum escritor renascentista. Qualquer obra literária, gente, que fosse contra a igreja era censurada e estava nesse Index Librorium Prohibitorium Expelliarmus, certo? Dúvidas sobre esse ponto aqui? Aqui já dá, só aqui já dá umas 5, 6 questões, viu? Aqui o coro canta. Aqui o coro canta. Dúvidas? Dúvidas? Não, né? Certo. Agora vamos lá, vamos prestar atenção para vocês entenderem o que é que vai acontecer agora, certo? Então, o que tinha que ser revisto, revisado, já foi revisado. Agora eu vou continuar a revisão. O que é que vai acontecer agora? Eu vou colocar um exercício na plataforma no mesmo modelo da prova. Como assim, mesmo modelo? Vai ser, na plataforma vai estar lá um link. Vocês vão acessar o link. No link vocês vão ter que colocar o e-mail, o nome, série e turma, porque vocês têm turma A e turma B, né? Tem a turma A de manhã e a turma B à tarde. Vocês vão preencher isso e vão responder as 10 questõezinhas que eu vou colocar lá, básicas, sobre essas páginas. Só sobre essas páginas que eu falei agora, certo? Faça só um favorzinho para mim. Tá no meu celular, né? Alguém, por favor, mande por gentileza para mim no meu privado, no meu celular, o, o número das páginas, só o número das páginas na ordem, viu? O primeiro tópico é antecedentes, bota o número da página. Depois, precursores, número da página. Depois, reformadores, número da página. E, por fim, a contra-reforma, número da página. Só manda para mim no meu privado, por gentileza, que eu vou organizar isso aqui para mim não fazer as questões diferentes para vocês, certo? Então, como eu estava dizendo, então o link, vocês vão acessar o link e nesse link vai estar no modelo da prova. Então, quem não conseguir, quem tiver dificuldade lá, a gente vai descobrir agora e já vai aprender como resolver essa dificuldade para acessar o questionário
para não ter nenhum problema no dia da prova. Tá certo? Todo mundo entendeu? Então, professor, daqui a quantos minutos? Daqui a 10 a 15 minutos no máximo, vocês podem acessar a plataforma de 10 a 35, certo? Vocês podem acessar a plataforma e as questões vão estar lá, ok? Entendido? Então, eu vou encerrar a gravação aqui e vocês já podem sair. Daqui a 15 minutinhos, vocês